Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atualização do domicílio judicial eletrônico e do domicílio eletrônico trabalhista. Por que a gente trouxe esse tema, né? A gente conversou esse tema também já, acho que no ano passado, no meio do ano passado, quando... Abril do ano passado. Abril, exatamente abril. Esse tema. E teve uma alteração agora, então... Sim, então já fala tudo. A Marcela vai fazer uma síntese e já fala tudo que eu vou falar. É verdade, faço isso. Então, bom, pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Então, falando um pouquinho sobre o domicílio judicial eletrônico, não é uma novidade, porque esse domicílio ele já existe desde março do ano passado. Já encaminhamos boletins para vocês, já tivemos uma primeira live lá o ano passado sobre esse assunto, e agora surgiu uma alteração que fez necessário a gente voltar a conversar sobre esse assunto, que é, obrigatoriamente, desde o dia 16/5/2025, todas as citações processuais são encaminhadas por esse sistema. Tá? Então, aquelas citações de reclamação trabalhista que a empresa recebe, alguma execução fiscal, alguma outra discussão empresarial, civil, que antes vinha pelo correio, né, pela uma carta via correios ou via oficial de justiça, agora virá obrigatoriamente por esse sistema que a empresa precisa acessar. Então, nós trouxemos para a gente esse assunto para a gente revisar, né, e atualizar esses principais pontos, tá? Então, o domicílio judicial eletrônico, ele nada mais é do que um sistema que foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça para centralizar todas as comunicações processuais, citações e intimações de pessoas físicas e jurídicas de forma eletrônica. Então, é um passo na atualização, na evolução sistêmica, né, para a gente deixar de usar papel e focar mais na parte eletrônica. Esse domicílio, ele é obrigatório para empresas e advogados, apenas é facultativo para pessoas físicas, tá? Então, empresas e advogados têm a obrigação de usar esse sistema, e ele integra os tribunais do país todo, então é um sistema nacional. E a ideia aqui, tá, gente, não é passo a passo de como funciona o sistema. Isso vocês conseguem encontrar lá no site do Domicílio Judicial Eletrônico, tem vídeos de capacitação, tem um manual que é muito bem descrito, então esse passo a passo vocês conseguem acessar por lá. Tá? A Juliane vai compartilhar com vocês essa apresentação, então esses links vocês terão acesso. A ideia aqui é a gente falar da parte prática, né? Como que vocês vão fazer a gestão desse sistema, quais que são os prejuízos se não acessar esse sistema. Então, trazer mais uma visão geral dele. Então, passando a apresentação para vocês, vocês vão ter esse link, lá no link aqui, bem, né, no canto, tem capacitação, são os vídeos de como fazer o acesso, de como fazer os cadastros, tem o manual, então acessem, tá? E qualquer dúvida dessa parte, a gente fica à disposição. Esse daqui é a carinha do manual que o próprio CNJ disponibiliza para a gente, para ensinar a usar o sistema. E também, vocês terão acesso a esse link, o próprio CNJ, ele disponibiliza um curso para ensinar a gente a usar o domicílio judicial eletrônico. Então, é legal quem na empresa ficar responsável por acompanhar esse sistema, fazer o curso, né, para ter noção de tudo que o sistema oferece. Então, quem está obrigado, agora entrando mesmo nas informações gerais do sistema, quem que está obrigado, né, obrigado a fazer o cadastro? Por que eu coloco aqui que era obrigado? Porque o cadastro, como eu disse para vocês, o sistema ele já existe desde março do ano passado, então a obrigatoriedade de fazer o cadastro, ela ia até o ano passado. Né? Quem não fez o cadastro provavelmente foi cadastrado compulsoriamente. A gente vai conversar melhor sobre isso. Mas, enfim, quem está obrigado a fazer o cadastro? Todos.
União, estados, Distrito Federal, municípios, entidades da administração indireta, empresas públicas e empresas privadas, desde os microempreendedores individuais até as grandes empresas. O único que o cadastro é facultativo até o momento, né? Pode ser que em algum momento venha a ser obrigatório, é a pessoa física. Então, todos têm a obrigatoriedade de fazer o cadastro no DJI. Então, o prazo, como eu disse, para fazer o cadastro era o ano passado. Então, para as médias e grandes empresas era até maio, para as micro e pequenas empresas era até setembro. Quem não fez, a empresa que não fez o cadastro, foi cadastrada compulsoriamente pelo CNJ. O CNJ, então, com as informações da base da Receita Federal, fez o cadastro das empresas que não fizeram o cadastro voluntariamente. Então, se a sua empresa não tinha feito o cadastro, agora precisa seguir esse passo a passo que a gente deixou aqui na apresentação para verificar se de fato o cadastro foi feito, se está tudo correto, tá certo? Então, acessar o domicílio, fazer o login, atualizar os dados na plataforma, e principalmente ver se há comunicações processuais que já estão no sistema que foram direcionadas à empresa. Então, tomando conhecimento dessa apresentação, por favor, as empresas que não fizeram o cadastro, entrem no sistema para fazer essas atualizações e começar a utilizar, tá certo? Muito importante, e a gente já vai ver o porquê. Então, sobre o cadastro em si, alguns pontos, né? Quando vocês entram no sistema, precisa verificar se os dados lançados pelo CNJ estão corretos. Se não estiverem corretos, não dá para alterar no domicílio, porque esses dados vieram da Receita Federal. Então, se não estiver correto, não aceite o termo de adesão que está lá no sistema. Vá na Receita Federal, altera aquilo que está errado e depois aceite o termo de adesão, tá certo? Então, se estiver errada a informação, precisa corrigir na Receita Federal. Se estiver certas as informações que estão lá no sistema, que são informações básicas, tá, gente? CNPJ, razão social, representante, endereço. Então, assim, são as informações bem básicas da empresa. Mas é importante olhar principalmente o e-mail, né? Porque se passou muito tempo, não teve a atualização. O e-mail vocês vão poder colocar na hora de fazer o cadastro, não vai puxar da Receita Federal. Então, aqui a gente orienta, quando vocês forem inserir o e-mail lá para ficar vinculado ao DJE, coloquem um e-mail corporativo. Um e-mail que várias pessoas da empresa, por exemplo, tenham acesso. Porque se é um e-mail específico de um funcionário, esse funcionário sai de férias, e daí a empresa não consegue acessar mais, não recebe as comunicações, acaba ficando complicado. Então, a gente sugere, use um e-mail corporativo, que mais de uma pessoa tenha acesso, para não ter nenhum problema, tá bom? Nesse sistema, vocês podem também vincular as filiais e coligadas para receberem todas as comunicações no DJE da matriz. É uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. E aí vai de cada organização interna. Se vocês têm alguma filial e entendem que cada um faz o seu acompanhamento, está ótimo. E se quiser vincular tudo na matriz, também dá certo. No manual, naquele curso que o CNJ disponibilizou, tem o passo a passo de como fazer a vinculação da filial, da coligada. Então, todas essas informações operacionais para deixar o sistema em ordem, vocês vão ter lá no site do CNJ. E aqui o terceiro ponto, que é o cadastro de pessoas físicas conforme o perfil, tá? Vocês vão verificar dentro do sistema que existem 3 perfis que vocês podem fazer o cadastro de pessoas diferentes, que é o administrador, o gestor de cadastro e o preposto. Os 3 terão acesso às comunicações que virão pelo sistema. A diferença é poder abrir a comunicação ou não.
tá? Então, o administrador, digamos, é o todo-poderoso do sistema, é aquele que tem acesso a todas as funcionalidades e que vai fazer o cadastro dos demais perfis. Então, geralmente, até o próprio CNJ sugere, coloquem diretor, presidente, sócios estatutários, mas é uma sugestão, aí fica a critério de cada empresa, tá? O gestor do cadastro, por exemplo, a equipe de recursos humanos, o preposto pode ser um assessor, um advogado interno, um procurador da empresa, tá bom? E cada uma dessas pessoas vai poder fazer o acesso ao sistema pelo sua senha, pelo seu login e senha individual, tá? Então, não vai acessar o sistema pelo login do administrador, por exemplo. O preposto, ele tem o login dele, a senha dele, e ele vai acessar o sistema, não precisa do login e senha do administrador. Então, são perfis, são cadastros independentes, tá? E o advogado, o jurídico de vocês, né, a gente até colocou ali. E o advogado? Cadastra conforme qual perfil? E aqui o advogado, entendam, gente, é o advogado externo, é o jurídico externo. O jurídico externo, vocês não precisam cadastrar em nenhum desses perfis, porque nós, advogados, também temos o nosso domicílio judicial eletrônico e nos processos que a gente está cadastrado como advogado, a gente recebe as informações necessárias, tá? Então, o advogado externo, ele vai utilizar o próprio domicílio dele para o recebimento das informações. E, então, falamos aí um pouco do sistema, como que ele funciona, o que que é, quais perfis você pode cadastrar. E aqui nós trouxemos quais as comunicações de atos processuais que vocês podem, as empresas podem receber pelo domicílio judicial eletrônico, tá? Basicamente são duas, a citação e a intimação pessoal. A citação é aquela carta, é aquele primeiro momento que vocês tomarão ciência de que existe um processo contra a empresa de vocês. Então, é o que eu disse, é aquela que vem pelo correio, por um oficial de justiça. Então, essa é a citação, é uma carta e falando, ó, tem um novo processo contra a sua empresa, quem entrou com o processo é fulano de tal, o valor da causa é tanto, em regra já tem alguma audiência designada, um prazo para defesa, então é um documento extremamente importante, porque se ele não tiver o devido tratamento, vocês podem perder um prazo para defesa, por exemplo. Então, é uma comunicação extremamente importante para a empresa que não pode deixar passar. E o outro é a intimação pessoal. É a intimação que vai direto para a parte, que ela não vem para o advogado, né? Ela vai para a parte. Então, por exemplo, né, é um processo que a parte, o advogado, ele renunciou, não está mais advogando, então precisa constituir um novo advogado. A intimação vai, então, para a parte do processo. Essa é uma intimação pessoal. Então, as intimações processuais, aquelas para apresentar as testemunhas que vai na audiência, para apresentar uma réplica, isso vai para o advogado, não vai, em tese, para a empresa, tá bom? Então, as duas comunicações que a empresa recebe pelo DJE é a citação e eventual intimação pessoal. E daí o prazo para abrir essas comunicações, tá? Desde já, a gente faz a gente pontua o seguinte, acompanhem o DJE pelo menos, aliás, o ideal, diariamente, se não der para acompanhar diariamente, pelo menos 3 vezes na semana. Por quê? A citação, ela tem um prazo de abertura de 3 dias úteis. Então, chegou lá no sistema a citação, para falar para a sua empresa que tem um novo processo contra ela. Você tem até 3 dias úteis para dar ciência nessa citação. Se você não der ciência, se a sua empresa não der ciência nessa citação, o que vai acontecer? Vai aparecer lá no sistema o prazo expirado, o juízo, onde corre o processo,
vai falar, ó, a empresa não tomou ciência, ela não está sabendo da citação. O juiz vai falar, tá bom, então, manda a citação pelo correio. Aí vocês vão receber a citação pelo correio. Porém, vocês, na defesa, terão que justificar o porquê que não abriram a citação, não deram ciência, né, pelo DJE. E se não for uma justificativa plausível, o juiz pode aplicar multa de até 5% do valor da causa. Isso é muito importante, porque nós já estamos recebendo processos de que não houve a abertura da citação pelo DJE e está sendo aplicado multa de até 5% do valor da causa. Então, é muito importante, é necessário abrir a citação pelo DJE, para não correr o risco do juiz aplicar essa multa de até 5%. Imagina se a gente estiver falando de um processo de 200, 300 mil reais de valor da causa, uma multa em cima disso pesa bastante para a empresa. Tá? Então, abriu a citação em 3 dias úteis, imediatamente já encaminha para o advogado, para o jurídico de vocês, né, da empresa, para tomar as providências cabíveis, porque como é a primeira comunicação do processo, o advogado ainda não está habilitado na ação, então ele não vai tomar conhecimento. Então, recebeu a citação, encaminha para o advogado imediatamente para tomar as providências, agendar a data de defesa, analisar se vai ter audiência, se não vai, então extremamente importante, tá? Provavelmente nessa citação que vem essas informações necessárias, aí sim, as iniciais para dar andamento no processo. Então, uma trabalhista vai ter uma audiência já agendada, até uma conciliação no cível já pode estar, né, numa ação de cobrança, alguma coisa já está agendada ali a audiência. Então, não tomar ciência, ainda tem a multa, já complica até a defesa, né? Exatamente. Porque, como a Letícia, é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. E ato atentatório à dignidade da justiça. E assim, o regulamento do DJE fala, se a empresa justificar o porquê que ela não abriu o prazo da citação, pode afastar a multa. Só que não existe um rol falando, ó, as justificativas podem ser tais, tais e tais. É muito subjetivo. Então, vai ficar a critério do juiz de acolher a justificativa ou não. E daí a gente fica no risco, porque é subjetivo. Um juiz pode entender que aquela é uma justificativa plausível ou não, tá? E não é novo, né? A gente está falando que tornou obrigatório agora 16 de maio, mas isso é desde abril do ano passado. Então não dá para justificar também, olha, ainda não criei o meu e-mail, ainda não acessei a plataforma, ainda é novo para mim, não dá, né? Já tem um ano. Exato. E daí, então, desde 16/5, essas citações passaram a ser obrigatórias pelo domicílio judicial eletrônico. Antes era uma faculdade do juiz encaminhar a citação pelo domicílio ou por correio. Ele decidia como ele queria fazer. Agora, ele é obrigado a encaminhar pelo DJI, tá? E a intimação pessoal, a empresa tem 10 dias corridos para dar ciência nessa intimação. Se ela não der ciência, vai presumir, haverá presunção, né, de que tomou ciência, e se, por exemplo, a empresa não acessou, ela vai perder o prazo, porque também é uma intimação que vai direto para a empresa, que vai direto para a parte, e precisa encaminhar para o advogado para tomar as devidas providências. Então, a citação, vocês ainda vão ter uma segunda oportunidade, né? Porque vai vir pelo correio, mas daí corre o risco da aplicação da multa. A intimação pessoal, não tomou ciência dentro do prazo dos 10 dias, presume-se que a empresa está intimada tacitamente, tá? Então, os prazos aqui, só para a gente fixar, citação é 3 dias úteis, se não tomar ciência, citação expirada, vai pelo correio ou por oficial de justiça, mas com o risco da multa de 5%. E a intimação, 10 dias corridos, se não tomar ciência expressa, presume-se que a ciência foi tácita.
E aqui é um print da tela do DJE, né, para vocês visualizarem. Então, é bem assim, o sistema é bem simples, tá, gente? Quem acessa vai reconhecer aqui, tem o número do processo, assunto. Aqui, ó, no tipo de comunicação, vocês podem ver a diferença, citação, intimação. Então, ali no tipo de comunicação, vocês vão saber o que é o quê. Citação, tem que abrir em 3 dias úteis para não tomar multa. Daí, quando vocês dão ciência lá no abrir documento, vai estar azul. Vocês clicam para abrir o documento, já vai registrar a ciência ali na forma ciência, vai ficar ciente no dia que vocês abriram. E daí, nesse documento, você já vai ter os detalhes dessa nova ação, que é o que você vai encaminhar para o advogado, tá bom? E aqui, alguns alertas importantes para o uso do DJE. Lembra que a gente conversou no começo de cadastrar um e-mail corporativo? Por quê? Em tese, toda vez que a empresa recebe uma comunicação no DJE, é para ir por um e-mail que está cadastrado um lembrete, um aviso, falando, olha, você recebeu uma nova comunicação no DJE. Muitas empresas estavam se guiando somente por esse e-mail, não acessava o sistema, apenas aguardava vir o e-mail avisando que tinha uma nova comunicação. Só que o que acontece? Esse e-mail pode atrasar ou sequer ser enviado. E a empresa corre o risco de perder o prazo de abrir a citação. Então, gente, não dá para confiar só no e-mail. Coloquem na rotina de vocês, da empresa, definam um responsável por isso, entrar no sistema. O ideal, todo dia, se não pelo menos 3 vezes na semana, para ver se não tem nenhuma comunicação. Olha lá, outro alerta, acompanhar o sistema regularmente. Usar o filtro de até 7 dias para consultar. Por quê? Pode ser que se vocês colocarem, quando entra nessa tela aqui, gente, bem ali na parte de cima, vai ter data de tal dia a tal dia. Se vocês colocarem mais que 7 dias, pode dar algum bug dentro do sistema e não puxar as comunicações. Então, o ideal é fazer um filtro de até 7 dias no máximo. Se puder pôr o filtro diário, melhor ainda. Então, coloca lá, do dia 10 ao dia 10, vai puxar as comunicações que vieram dia 10. Do dia 11 ao dia 11, vai puxar as comunicações que vieram no dia 11. Então, nosso conselho é não usar o filtro mais que 7 dias e, se possível, fazer um filtro diário para não correr o risco mesmo de perder alguma citação ali no meio do caminho. Realmente, o sistema ele não deixa você, quando você coloca mais de 7 dias, não aparece nenhum comunicado, ele só não filtra. Se você perceber, ele não fica negrito a data. Mas ele não aparece assim, quando você clica, ele não aparece não gerou ou passou a data. Ele só não filtra. Só que ele não te avisa. Não te avisa. E você acha que está filtrando e não está. Em uma dessa, perdeu alguma comunicação que estava ali no sistema, né? E, em todo caso, é fundamental toda vez, seja uma intimação, seja uma citação, recebeu, encaminhe imediatamente para o advogado tratar aquela informação e tomar as devidas providências, tá certo? E, na época do cadastro, ano passado, pode ser que as empresas que não fizeram cadastro ainda enfrentem alguma dificuldade, algum bug do próprio sistema, tá? Algum impedimento, algum erro, coisas de TI. O CNJ, ele disponibiliza e-mail, telefone, para que a empresa possa entrar em contato e solucionar esses problemas de TI. Então, o TI da empresa pode acionar o CNJ para arrumar eventuais erros que dê no sistema. Daí a gente deixa aqui para vocês esse e-mail, esse telefone, e o que anexar quando for comunicar, olha, está dando erro X, está dando erro Y, como que eu corrijo para poder acessar
o sistema, tá? Então, com relação ao DJE, basicamente, todas as mesmas informações que nós conversamos no ano passado, com a atualização de que agora a citação é obrigatoriamente encaminhada por lá. Acredito que vocês já estejam utilizando esse sistema, mas caso não, então segue aquele passo a passo para verificar como que está o cadastro, acessar o sistema, que, gente, é importante. Se ficou alguma dúvida, a gente pode conversar melhor, fiquem à vontade para trazer no chat ou abrir o microfone. Acho que agora a Má vai só fazer um complemento com o DET e depois a gente já pode abrir para o bate-papo, tá bom? A gente trouxe a parte do DET também, porque foi conversado, o sistema foi criado também em abril do ano passado, né, março, abril do ano passado, só que aqui na Trabalhista, no DJE, ele envia todas as citações, inclusive de processo trabalhista. De qualquer área, o DJE é processo... Judicial de qualquer área. Isso. Aqui o DET não é processo judicial, ele é processo administrativo, tá? Então, aqui no domicílio eletrônico, antigamente a gente recebia o fiscal do Ministério do Trabalho na empresa para fazer uma inspeção, né? Com a pandemia, isso mudou um pouquinho e já trouxe também com a pandemia algumas fiscalizações indiretas, que elas eram enviadas por e-mail solicitando alguns documentos. Na época, até a gente teve muitos questionamentos. Olha, não é um fake, né? Não é um vírus que estão enviando por aqui. Aí posso enviar documentos da minha empresa por e-mail para essa pessoa? Quem é essa pessoa, né? Então, algumas empresas ficaram com receio dessa fiscalização indireta. E daí, vamos dizer assim, o Ministério Público do Trabalho, a demanda exigiu que seja criado um sistema. Então, veio o DET para isso. Então, fiscalizações, inspeção, a parte administrativa do Ministério Público do Trabalho ou do Ministério do Trabalho e Emprego, é por esse sistema. Então, agora a gente não recebe mais nem o e-mail da fiscalização indireta, lógico que pode ter alguma conversa por lá, mas a intimação, né, a solicitação de alguns documentos é feito aqui pelo DET. Então, ele é só trabalhista. E ele cuida da parte dessa comunicação de auditoria fiscal para empregados, né? A gente ouviu até também que recebe sobre quando tem consignado, quando o empregado faz consignado, a informação vem aqui pelo sistema também, tá? Então, ele é gerido, ele é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e está substituindo as comunicações em papel ou até as por e-mail, tornando tudo online agora. Aqui é a carinha do DET, também o link lá, né, que é para acessar. O cadastro, a gente não teve nenhuma atualização de abril para cá. É o mesmo sistema, acho que esse a empresa já conhece, né? A maioria das empresas já está acessando. E também é obrigatório, então ali essa alteração foi lá de março, abril de 2024. Não teve nenhuma alteração agora para esse ano, mas a gente trouxe aqui para lembrar que o DET também, as fiscalizações é feita por lá. Tem que fazer, também tem a mesma obrigatoriedade de todas as empresas fazer esse cadastro, né, empregadores ou não, né, tem que fazer o cadastro. Aqui um cronograma que teve essa implantação, que também já finalizou em maio do ano passado, então foi pelo tamanho da empresa, né, pelo porte da empresa, mas isso já foi superado também. Todas as empresas já foram compulsoriamente cadastradas também. E aqui o decreto que determinou essa abertura do DET ali para cientificar o empregador e aqui as orientações de como as comunicações são tratadas, como elas são enviadas. Esse é o decreto 11.905, que foi criado para legalizar esse sistema, né? Por que está sendo encaminhado por aqui, pelo sistema? Serviços disponíveis. Então, a fiscalização. Nesse momento, não sei se a ideia é
eu acho que todos os sistemas estão sendo criados e eles vão ser interligados, né? Então, agora a ideia aqui é, pelo DET para intimação, para fiscalização, a gente tem o e-social, a gente tem a próprio site ali do FGTS, o empregador web, né? Eles vão se ligando, então as informações são interligadas e aqui conseguem puxar essas informações de outros lugares, né? Essa é a ideia, ter esse serviço e ele se integrar, na verdade, ali, essa integração e acompanhamento de todos os processos por ali. A atualização também cadastral da matriz ou filial, pode ser um e-mail ou mais também, aqui, se eu não me engano, são 6 e-mails que podem ser cadastrados, para recebimento, né, dessas fiscalizações, segue a mesma linha do que a doutora Letícia falou ali do DJE. É interessante cadastrar, sim, as pessoas, um e-mail corporativo, né, a pessoa que vai receber, alguém vai ter que ter acesso, não pode falar, ele estava de férias, não recebeu o e-mail, tem que ser um e-mail corporativo que toda a empresa faça essa verificação, porque chega por lá. Lembrando também, não sei se a gente vai falar aqui mais para frente, no caso do processual, a gente tem previsão no próprio Código de Processo a suspensão do prazo no final do ano. Mas as intimações, as citações, elas podem ocorrer, o que não no final do ano, ela vai ocorrer. A empresa pode receber, mesmo no final do ano, uma citação. O prazo dele não vai começar a correr, mas a empresa recebe. Aqui no DET, ela é fiscalização, ele é administrativo. Então, não tem esse prazo de suspensão no final do ano. Não é porque a empresa está de férias coletiva que a empresa não vai receber alguma citação ou até mesmo uma fiscalização. Tá? Tem que ter sempre uma pessoa acessando para receber essas comunicações e para dar o devido andamento nele, né? Aqui também é um e-mail que já está cadastrado no site da Receita, do representante legal. Então, se não teve a devida atualização, o e-mail que estava cadastrado na Receita vai ser mantido para encaminhar a fiscalização. Dá para fazer a alteração e dá para incluir esses outros e-mails também. A inspeção do trabalho, então, pode enviar pelo DET, acho que a maioria já está seguindo por isso, então, avisos, atos, procedimentos fiscais, intimações, decisões de processo administrativo podem ser encaminhados aqui pelo sistema. Por isso que o empregador tem que acessar a sua caixa postal do DET sempre para fazer essa verificação. Esses dois sistemas precisam entrar na rotina da empresa, assim como a empresa entra no ECAC, no e-social. Então, precisa estar ali junto para ser acessado com frequência na rotina da empresa. Tá corrigindo, ó, eu falei 6, são 7 e-mails que podem ser cadastrados. Então, esse cadastro, esse acesso também é feito pela conta Gov, tá? Tem ali prata ou ouro, né, previsto na própria CLT, então já tem isso ali previsto. O empregador pode autorizar outra pessoa a acessar, pode ter essa autorização, um RH ou um administrativo, ou essa pessoa que vai ficar responsável por isso. E da mesma forma também de conceder diferentes tipos de acesso. Então, quem é o representante, quem pode ser o representante que vai receber o e-mail que pode acessar, né, o representante legal da empresa, ou o pessoal do RH, ou o preposto também pode colocar esses diferentes tipos de acesso, o que cada um pode fazer no sistema. Quando que ele vai ser considerado ciente dessa comunicação, né? No caso, como ele é um envio pelo sistema, a gente tem que verificar ali o prazo. Então, tem no dia quando é realizada a consulta, tem automaticamente no primeiro dia útil, após o período de 15 dias, aqui o prazo é um pouquinho maior, mas ele já consta lá no sistema, da mesma forma. Você pode tomar a ciência antecipada ou esperar correr os dias, tá? Nesse caso, eu não acredito que vai ter multa, mas vai ter perda do prazo, né? Então, pode ter a multa, pode ser aplicada aqui, é de não envio da documentação solicitada, por exemplo, numa fiscalização, numa inspeção do trabalho. Porque nessa primeira carta, como se fosse a citação ali desse processo administrativo, normalmente já é solicitando alguns documentos com prazo para cumprimento, tá? Então,
eu não acessar ou eu não cumprir o prazo, pode vir uma multa por não envio dos documentos ou por não envio das informações necessárias para a fiscalização. Por exemplo, cumprimento de cota de menor aprendiz, cumprimento de cota de PCD, ele já vai vir um e-mail com essa formalização. Acho que a maioria das empresas estão recebendo já, e desde a pandemia para cá, ela está sendo feita por e-mail. Agora, ela não ser aqui direto no sistema, tá? E também, se a empresa não acessar, vai ser caracterizada a ciência tácita dessa fiscalização. Então, eu não tenho argumento de defesa para falar o porquê eu não acessei o sistema, tá? Ou porquê eu não enviei os documentos. O DET e o DJE, como eu falei, então são sistemas que vêm para tentar integrar todos os sistemas, né? Trazer mais informações aqui. Quanto mais a gente alimenta de informações, acho que mais simples fica, né? Eu tenho fiscalização de todos os lados, mas essa é a ideia, é integrar todos os sistemas. E só ressaltando o alerta que a Marcela já fez, de quando houver algum recesso prolongado, alguma férias coletiva, o sistema não para, né? Ele não vai seguir o cronograma da empresa. Então, mesmo nesses períodos, é de extrema importância que alguém continue acompanhando os sistemas, tanto DJE como DET, para ver se não veio nenhuma comunicação, tá? Não sei se tem alguma dúvida, já ali no chat acho que tem alguma mensagem. Por enquanto, dúvidas não temos aqui no chat, Letícia. Foi bastante didático, né? Eu acho que a mensagem principal, né, dos cumprimentos das obrigações ali, principalmente essas rotinas, né? A inclusão dessas consultas nas rotinas administrativas. Acho que ficou bastante claro. Pessoal, mas temos ainda um tempinho aqui para esclarecimentos, para dúvidas. Fiquem à vontade para perguntar, podem inserir as questões ali no chat, ou então podem abrir a câmera aqui, fazer as perguntas direto para as doutoras. Até, Juliana, a gente falou de trazer esse tema de novo, né? Tem um ano, a gente já falou disso, tornou obrigatório agora 16 de maio, mas a gente já teve algumas empresas que recebeu multa porque não ter recebido a citação, tá? Não ter aberto, não ter participado da audiência, né? Então a gente ainda não tem resposta se eu vou conseguir argumentar, como a Letícia falou, não tem um rol taxativo do que é desculpa por não ter aberto, o que eu posso usar de defesa. Mas eu já tenho alguns casos aqui no escritório que a empresa tomou multa porque não acessou o sistema. Lógico que a gente vai recorrer, ainda não tenho a resposta, mas a multa foi aplicada. A multa foi aplicada. Foi aplicada, e é recente, né? 16 de maio. Sim. Que tornou obrigatório. Exatamente. Bom, a gente veio ao longo desse tempo soltando, então, alguns informativos, alguns alertas, né? E aí, diante dessa atualização, resolvemos bater um papo aqui novamente com o pessoal. Ainda assim, a Soban, ela vai também encaminhar essa apresentação para todos os associados, e aí a gente vai colocar em destaque, realmente, a importância dessas consultas entrarem nas rotinas, para, de alguma forma, aí, mitigar qualquer eventual, enfim, dano, né, vamos chamar assim, que a empresa não consiga depois, posteriormente, resolver, né. Bom, pessoal, mais alguma consideração, doutora Letícia, doutora Marcela? Acho que o pessoal aqui ficou bastante claro. Não. Acho que não, Juliane, a gente fica à disposição, caso surja alguma dúvida. Um outro ponto importante, a empresa, se ela não tinha feito o cadastro, vai acessar agora, volta um pouco, pelo menos até ali o dia 16 de maio, os filtros, para ver se não passou nenhuma comunicação, que a empresa precisa ter ciência, tá bom? Então, faz esse retroativo, mas por um excesso de cautela, para ver se realmente não passou nada. Ótima recomendação, doutora Letícia. A gente vai colocar aqui essa informação, inclusive, no alerta,
para o pessoal também investigar aí as datas anteriores, né? E a gente fica à disposição, porque as dúvidas vão surgindo conforme a gente vai mexendo lá no sistema, né? Ficou alguma dúvida, manda, a gente conversa. Se for algo que precisa reportar para o CNJ, a gente orienta. Então, fiquem muito à vontade, né? O importante é não perder ali a citação para não ter o risco da multa. Então, a gente está junto aí para resolver essa questão.